pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula de matemática. E hoje, pessoal, nós vamos começar a nossa apostila nova. Olha que legal! E nós vamos estudar a nossa apostila. A capa é a mesma da anterior, né? Só que aqui do ladinho, olha, do terceiro ano, está escrito Unidade 2. Nós vamos estudar, então, a unidade 7, que é a geometria e a diversidade cultural, com os assuntos de hoje. Pluralismo cultural, figuras geométricas espaciais não arredondadas e arredondadas, que vai da página 6 até a página 24 hoje, nossos estudos, pessoal. Esse assunto de geometria, né, pessoal, é bastante legal, porque vocês estudaram isso desde que vocês entraram na escola, né, desde a educação infantil, as formas geométricas. Apenas cada ano que você vai estudando, você vai aprendendo coisas novas. E observando, então, aqui, essa página 6, olha quantas formas geométricas a gente pode encontrar nessa imagem. Olha esse pinheiro, os pinheiros, que forma geométrica que ele tem? Triângulo, não é verdade? Olha essa cabana aqui, a frente dela, aqui, a abertura, também não é um triângulo? Isso, aqui do lado da cabana, olha, é um losango. Olha essa árvore, a gente pode dizer que ela está meio circular, não é isso? Então, olha quantas formas geométricas a gente pode encontrar na natureza, gente. Observe aí na sua casa. Quais as formas que você encontra nos objetos, na natureza? Tenho certeza que várias. Então, olha aqui, na página 8, traz as ideias em construção, que é o pluralismo cultural que nós vamos ver. Você já ouviu falar em pluralismo cultural? Essa é uma característica muito marcante do Brasil, pois nossa sociedade é composta por pessoas de diferentes etnias e culturas. Isso porque, ao longo de sua história, nosso país recebeu imigrantes de diversos países. Essa característica faz com que o Brasil tenha influência de diversas culturas na culinária, na arquitetura, nas festas típicas, na música, etc. Esse assunto, né, pessoal, vocês já estudaram em arte e também em história. Abrange bastante esse assunto aqui da pluralidade cultural, né, da diversidade cultural. Vamos ver o que isso tem a ver com a matemática, então. Instrumentos musicais de diferentes culturas. Lá em arte, você estudou vários instrumentos musicais, né? Então, aqui nós vamos trazer para a matemática. Olha, nesta imagem, as pessoas estão tocando vários instrumentos musicais diferentes. Você sabia que muitos instrumentos musicais no Brasil têm origem em outras culturas? Então, número 1. Observe os instrumentos musicais de diferentes culturas e depois ligue cada uma figura geométrica espacial que ela lembra. Então, vocês já devem ter visto em arte, né? Que os instrumentos, eles não são todos típicos brasileiros, né? Eles são vindo também de outras culturas. Então, observando ali aqueles instrumentos, nós vamos fazer a atividade ligando. Bangô africano. Qual é a forma geométrica espacial que ele lembra? É a esfera, o bloco retangular, o cilindro ou o cone? O cilindro, não é verdade? Olha aqui a forma cilíndrica dos dois. Então, nós vamos ligar esses dois, o bangô africano, que tem a forma do cilindro. E assim vocês vão observar os demais instrumentos e ligar nas figuras geométricas espaciais aí abaixo. Esses e outros instrumentos, originários de diversas culturas, foram popularizados e adaptados para tocar os ritmos brasileiros. Número 2. Você conhece algum dos instrumentos apresentados no exercício anterior? Qual? Então, cada um vai escrever aí a sua opinião com o seu conhecimento. Número 3. Quais das figuras geométricas espaciais representadas no exercício 1 são arredondadas e quais não são arredondadas? Então, observando aqui, arredondada é que é circular, né, pessoal?
e não arredondada, que tem retas, né? Linhas retas. Na página 10, Construindo Conhecimentos, traz as figuras geométricas espaciais não arredondadas. Vamos estudar agora mais detalhado. Nós vamos estudar o que são faces, arestas e vértices. Então, olha aqui, observando essa imagem, que é um cubo, né, gente? Nós temos aqui esse pontinho azul, que são os cantos que a gente fala, né? Quando junta uma reta com a outra reta, forma a vértice. Cada reta é chamada de aresta. E cada lado da imagem, ela é chamada de face. Observando, então, essa imagem, vamos fazer a atividade 1. Utilize as palavras destacadas no quadro para completar as frases a seguir. Então, as palavras pontos, polígonos, aresta, segmentos de reta e vértice, vocês vão utilizar para completar as frases da letra A até a letra C. Vou fazer a letra A com vocês. Em um poliedro, vocês lembram o que é poliedro? Nós estudamos já na unidade anterior. Nós estudamos os polígonos, né? E os poliedros são o quê? É tudo que fala sobre a geometria, né? Então, em poliedro, quer dizer na geometria, né? Na sua forma geométrica. Os vértices são, olha lá na imagem, os vértices são o quê? Pontos, polígonos, arestas, segmento de reta ou vértice. Então, os vértices são pontos, né? Olha aqui. Então, é isso que nós vamos escrever aqui. As arestas são, olha aqui, arestas são o quê? Não são segmentos de reta? Isso. E as faces são polígonos, né? E assim vocês vão completar a letra B e C com as outras palavras que sobraram. Passando, então, para o bloco retangular. Os povos nativos do Brasil são os indígenas. Hoje, eles representam uma parcela bastante reduzida da nossa população e vivem em aldeias distribuídas em todo o território nacional, com maior concentração na região norte do país. Você sabia, desde 1500 até os anos 1970, a quantidade de indígenas no Brasil diminuiu e muitos povos foram extintos? Somente no final do século XX, a quantidade de indígenas aumentou em relação ao total da população brasileira. Atualmente, existem mais de 300 povos indígenas no Brasil, com um número de habitantes que gira em torno de 8.000. Em 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, com o objetivo de proteger e garantir os direitos dos povos indígenas no Brasil. Nós também já estudamos os povos indígenas, né, lá na aula de História. E também alguma coisa na geografia. Irani é uma garota indígena de uma aldeia brasileira e gosta de observar atentamente o que as pessoas mais velhas fazem. Na aldeia onde Irani vive, as pessoas fazem artesanato, como um cesto de pime a seguir. Esse cesto lembra um bloco retangular. Observe. Então, olha aqui, observando esse cesto e observando esse bloco retangular, são bem parecidos, não são? Isso mesmo. Então, eles têm aqui a forma de um retângulo. Vamos construir um bloco retangular? Recorte a planificação do bloco retangular disponível no material complementar e monte-a. Vamos lá, no final do livro, para ver que página é. Então, aqui no material complementar, nós temos este bloco aqui, olha, na página 241. Vocês vão recortar nesse pontilhado e montar um bloco igual a este modelinho que está aqui. Onde estiver as retas, vocês vão dobrar e colar aqui nesses pontilhados para montar esse bloco ou sólido geométrico. Então, pessoal, depois que você montou lá o seu bloco retangular, vamos fazer a pergunta 3. As faces do molde do bloco retangular que você montou têm o formato de qual figura geométrica plana? A família e a escola. Junto com seus familiares, você vai pesquisar elementos do cotidiano de sua família que tenham origem indígena,
como nomes, alimentos, objetos, etc. Registre o resultado da pesquisa no espaço a seguir e socialize com seus colegas. Você pode colocar a sua pesquisa aqui no grupo de WhatsApp para que todos os colegas vejam e possam socializar. Nós já falamos bastante sobre isso lá na nossa aula de história também, da influência indígena para os brasileiros, né, gente? Passando para a página 14, nós vamos agora ver sobre o cubo. Quando um bloco retangular tem todas as arestas com a mesma medida, ele recebe o nome de cubo. Todas as faces do cubo são quadradas. Então, olha aqui nessa imagem do lado. Todas as arestas, olha, elas não são do mesmo tamanho e todas as faces não são iguais. Então, elas são quadradas. Este é um quadrado, né? É um cubo que forma a figura plana de quadrado. Então, vocês vão lá no final da apostila novamente, na página 243, olha, vou colocar aqui para vocês. A página 243 traz aqui para vocês recortarem e montarem o cubo, igual vocês fizeram com o retângulo. Depois que vocês montaram, vamos para a atividade 5. Quais objetos você conhece que lembram um cubo? Observe aí na sua casa e escreva. 6. Antes de montar o modelo do cubo, o molde estava em sua forma planificada, ou seja, ela estava reta, né? Observe as planificações a seguir e marque com um X a planificação do cubo que você montou. Então, aqui, olha, gente, isso é planificação, quando ela está desenhada no papel. Qual dessas planificações aqui é o cubo que você montou? Você marca o X, está fácil, né? Número 7. Complete o quadro a partir das observações obtidas com o modelo de figuras geométricas espaciais que você montou. Qual é o número de faces de cada uma, número de arestas e número de vértices? Quem tiver dificuldade em relembrar o que significa faces, arestas e vértices, é só voltar lá na página 10, que tem o desenho explicando, e eu já expliquei também. A página 15, então, vai trazer para nós o prisma. As formas das moradias variam conforme o costume e o estilo da vida de cada povo. Há brasileiros que moram em comunidades palafitas, feitas sobre troncos ou pilares. Para evitar que sejam inundadas nos períodos de cheia dos rios, observe. Então, aqui nós temos, né, uma casa palafita dos ribeirinhos. Observando a imagem, olha, o telhado dessa casa lembra um prisma. Aqui, olha, aqui em cima, essa parte aqui, nós falamos, olha, que parece um prisma. E essa parte aqui da frente, que parece um triângulo também. Olha aqui na imagem, está bem? Dando bastante para identificar, olha, a lateral e a frente. Bem parecido, né, gente? Então, vamos construir um modelo desse prisma? Então, vocês voltem lá no material complementar novamente para montar. Deixa eu ver, vamos ver que página que é. Olha, é aqui na página 245 que vocês vão recortar, dobrem aonde está as linhas e colhem nesse pedacinho que é pontilhado. E vocês vão montar esse bloco aqui. Vamos lá? Mãos à obra. Atividade 9. Complete o quadro a partir da observação do prisma que você montou. Então, você vai completar quantas faces, quantas arestas e quantas vértices ele tem. 10. Qual é a forma das bases do prisma que você montou? Observe aí. A base é essa parte menor. 11. As faces do prisma, que não são consideradas bases, são chamadas de faces laterais. Qual é a forma das faces laterais desse prisma? 12. Antes de montar o modelo do prisma, o molde estava em sua forma planificada. Marque com X a planificação do prisma que você montou. Fácil essa também, né, gente?
O modelo do prisma apresentado anteriormente tem bases triangulares, então olha aqui, olha, dando a resposta lá para a atividade anterior. Olha, a base aqui triangular, ela tem duas bases, olha. No entanto, existem prismas cujas bases têm outras figuras geométricas. Vamos ver? A número 13, então. Um prisma cujas bases são triângulos é chamado de prisma de base triangular, como esse que vocês fizeram aí. Observe as imagens dos prismas apresentados a seguir e complete os espaços indicados com o nome de cada prisma. Então, observando a base, né, pessoal, que é aqui, nós podemos ver que aqui nós temos o quê? Dois lados maiores e dois menores. Então, é uma base retangular. Vocês vão escrever aqui nesse espaço. E assim com este verde, olha aqui, os quatro lados iguais, não é um quadrado? Então, é a base quadricular, isso mesmo. Este daqui é um pouquinho mais diferente, olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 arestas, né? Então, quando tem uma base com 5 arestas, a gente chama de pentagonal. E aqui nesta outra, nós temos 6 arestas, então nós chamamos de base hexagonal. Então, essa é a escrita correta, com H e X. Ok? Preencham os outros e vamos para a próxima atividade. Com base na observação dos prismas, podemos afirmar que os blocos retangulares e os cubos são prismas. Qual é a diferença entre essas figuras? Então, aqui observando essa primeira aqui, né? Esse bloco retangular, gente, ele é chamado de paralelepípedo. Lembra que nós já estudamos isso também? E esse verde é o cubo. Então, eles são prisma, observando os dois? São, né, pessoal? Qual é a diferença entre eles? Ah, é simples, né? O cubo, ele apresenta quantas faces quadradas, né? Enquanto que o paralelepípedo apresenta quantas faces? E são quadradas as faces dele ou são retangulares? Atividade 15. Você conhece algum objeto que lembra a forma de um prisma? De qualquer um desses que nós falamos aqui acima? Então, agora na página 18, nós vamos falar um pouco sobre a pirâmide, que eu sei que vocês também sabem o que é, né? A forma que ela tem. A diversidade religiosa também faz parte da cultura do Brasil. Em nosso país, há mais de 40 grupos religiosos. Em todo o território nacional, podemos encontrar uma grande variedade de templos. Observe algumas dessas construções. Nós já estudamos também essa diversidade lá nas aulas de ensino religioso, né, gente? Então, aqui nós temos, olha, uma igreja, um templo, Catedral de Olinda é o templo do catolicismo. Esta outra é uma igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, é um templo do protestantismo. A parte mais alta de cada um desses templos lembra um tipo de figura geométrica espacial conhecida como pirâmide. Observe. Então, aqui no topo, olha, essa forma e esta aqui neste outro templo, ele tem a forma de pirâmide, que está desenhado aqui, logo mais abaixo. Olha, aqui na 16 está perguntando, cite uma semelhança entre essas figuras. Quais são as semelhanças? O que elas têm de igual? As duas, né, pessoal? Olha, se vocês observarem, a gente vê aqui que elas têm as faces triangulares, olha, aqui, né, tem 3 lados, formam um triângulo. Olha aqui, esta também. E as duas só têm uma base, né? Que é onde ela fica em pé, digamos assim, né? Olha, aqui tem uma base, aqui tem outra base. No número 17, cite uma diferença entre essas figuras. Agora eu vou deixar para vocês. Vamos construir um modelo de pirâmide? Então, novamente, recortar a planificação da pirâmide lá do material complementar e montar. Dessa vez, então, está na página 247, para recortar e montar uma pirâmide como essa. Com a pirâmide montada, então, fazer a atividade 19, completando o quadro, com o número de faces, de arestas e de vértices que ela tem. Na 20,
A base dessa pirâmide lembra qual figura geométrica plana? 21. Nem todas as pirâmides têm a base quadrada. Ah, que já respondeu anterior, né? Então, ela lembra o quê? Um quadrado, né, gente? Quais figuras geométricas planas podem ser a base de uma pirâmide? A 22. Antes de montar a pirâmide, o molde estava na forma planificada. Marque o X aqui na forma planificada, gente, então, da pirâmide que você montou. Aqui dá para observar, olha, certinho a base quadrada, né? E as faces triangulares. Essas, então, são as figuras geométricas não arredondadas, né? Que nós estudamos. Por quê? Porque elas não são circulares, elas são formadas por segmento de reta. Agora, então, nós vamos estudar as figuras geométricas espaciais arredondadas, começando aqui pelo cilindro. No Brasil, temos uma grande influência da cultura africana. Nessa cultura, os cantos, as danças e os rituais são muito importantes e podem vir acompanhados de alguns instrumentos musicais, como os tambores que foram popularizados no Brasil. Zac está aprendendo a tocar tambor. Observe a forma deste tambor que ele toca. Olha aqui. Então, esta forma dele nós chamamos de cilindro. Ele não é arredondado? Olha, ele não tem segmento de reta, né? Ele tem linhas arredondadas. Vamos construir um cilindro como este? Lá no final do livro, nas atividades complementares, na página, aqui na 249, vocês vão recortar e montar este cilindro. Com o cilindro montado e em mãos, então, vocês vão observar para fazer a 24. O cilindro tem vértices e arestas. Na 25, as bases do cilindro têm o formato de qual figura geométrica plana? Está fácil, né? Olha aqui, 27. Antes de montar o cilindro, qual era a planificação? Marquem um X aí. Passando, então, agora para o cone. A diversidade cultural brasileira também aparece na arquitetura. Muitas construções têm características da arquitetura europeia, já que o país recebeu um grande número de imigrantes europeus ao longo de sua história. Um exemplo de construção com essa característica é o Palácio da Ilha Fiscal, localizado no Rio de Janeiro e inaugurado em 1889. Então, olha aqui o topo dele, olha, desse palácio, nós vemos aqui um cone, que está apresentado aqui nessa imagem abaixo. Olha, igualzinho, né, pessoal? Então, a diferença do cone da pirâmide é qual, pessoal? A pirâmide, ela tem arestas, né? Ela tem segmento de reta. Aqui, olha, o cone, ele é circular, né? A 28, cite algumas características que você percebe nessa figura. Vamos construir um cone igual a esse? Agora vocês vão aqui, ó, na página 251, para recortar e montar. Com o cone, então, em mãos, pessoal, vamos fazer aqui o número 30. O cone tem quantos vértices e arestas? 31. A base do cone lembra qual figura geométrica plana? Então, olha aqui, ó, esta é a base do cone. Que figura geométrica plana aparece? Fácil, né? Não é o círculo? Isso mesmo, então escreva ali. 32. Cite algum objeto que lembra a forma de um cone. Aí na sua casa, que objeto você tem que parece com ele? 33. Antes de montar o modelo do cone, qual era a forma planificada? Marque o X aí. Fácil, né, gente? Vamos, então, para a página 24, onde traz o estudo da esfera. No Brasil também existem imigrantes asiáticos que vieram da Ásia, né? Como japoneses e chineses. Esses povos também trouxeram um pouco de sua cultura para o nosso país. Também já estudamos isso, né? Olha aqui a comemoração do Ano Novo Chinês no bairro da Liberdade, em São Paulo, é uma tradição. E aqui alguns objetos e algumas comidas populares no Brasil são de origem asiática. Observe essas luminárias de papel chinesas usadas como decoração.
Então, olha, essas representações aqui dessas luminárias lembra uma esfera, ou seja, uma bola, né? Olha aqui. A bola, então, ela tem a forma de uma esfera, né? Ela é chamada de esfera, assim como essa luminária. Atividade 34. A esfera tem vértices, pessoal, arestas e base? Então, essas são as figuras geométricas espaciais, né? Arredondadas, que nós estudamos. E na próxima aula a gente continua um pouquinho mais sobre esse assunto. A nossa aula termina por aqui e eu espero vocês na próxima aula. Tchau para vocês!